Bem-vindo à Rede Recôncavo. Segundo a Reuters, forças russas invadiram a Ucrânia por terra, ar e mar nesta quinta-feira, confirmando os piores temores do Ocidente com o maior ataque de um Estado contra outro na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Mísseis russos caíram sobre cidades ucranianas. A Ucrânia relatou colunas de tropas cruzando suas fronteiras nas regiões leste de Chernihiv, Kharkiv e Luz, e desembarcando por mar nas cidades portuárias de Odessa e Mariupol no sul. Explosões podem ser ouvidas antes do amanhecer na capital Kiev. Tiros ecoaram, sirenes soaram por toda a cidade e a rodovia ficou congestionada com o tráfego enquanto os moradores tentavam fugir. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o objetivo do líder do Kremlin, Vladimir Putin, é destruir seu estado. Putin acaba de lançar uma invasão em grande escala da Ucrânia. Cidades pacíficas ucranianas estão sob greve, disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, no Twitter. Esta é uma guerra de agressão. A Ucrânia se defenderá e vencerá. O mundo pode e deve parar Putin. A hora de agir é agora. O chefe de Relações Exteriores da UE, Josep Borrell, disse: estas estão entre as horas mais sombrias da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O morador da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, a cidade grande mais próxima da fronteira com a Rússia, disse que as janelas dos prédios de apartamentos tremiam com as explosões constantes. Do lado de fora de Mariupol, perto da linha de frente mantida por separatistas apoiados pela Rússia, a fumaça subia de um incêndio em uma floresta alvo de bombardeios russos. Uma coluna blindada ucraniana se dirigia ao longo da estrada, com soldados sentados no topo de torres sorrindo e piscando sinais de vitória para carros que passavam que buzinavam em apoio. Nas cidades vizinhas de Mangus e Berdyansk, as pessoas faziam fila por dinheiro e gasolina. Civis de Mariupol foram vistos fazendo malas. Vamos nos esconder, disse uma mulher de meia-idade com um suéter cinza. Os relatórios iniciais de vítimas foram esporádicos e não confirmados. A Ucrânia relatou pelo menos 8 pessoas mortas por bombardeios russos e 3 guardas de fronteira mortos na região sul de Kherson. Os militares da Ucrânia disseram que destruíram 4 tanques russos em uma estrada perto de Kharkiv, mataram 50 soldados perto de uma cidade na região de Luz e derrubaram 6 aviões de guerra russos no leste. A Rússia negou relatos de que suas aeronaves ou veículos blindados foram destruídos. Separatistas apoiados pela Rússia alegaram ter derrubado 2 aviões ucranianos. Em uma declaração de guerra televisionada nas primeiras horas, Putin disse que ordenou uma operação militar especial para proteger pessoas, incluindo cidadãos russos, submetidos a genocídio na Ucrânia, uma acusação que o Ocidente chama de propaganda absurda. E para isso lutaremos pela desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, disse Putin. A Rússia não pode se sentir segura se desenvolver e existir com uma ameaça constante que emana do território da Ucrânia moderna. Toda a responsabilidade pelo derramamento de sangue estará na consciência do regime dominante na Ucrânia. Consulte mais informação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que suas orações estão com o povo da Ucrânia, enquanto eles sofrem um ataque não provocado e injustificado. Ele prometeu sanções duras em resposta, e disse que consultaria rapidamente outros líderes mundiais. Consulte mais informação. A perspectiva de guerra e sanções interrompendo os mercados de energia e commodities representava uma ameaça imediata para uma economia global que mal emergia da pandemia. Os rendimentos das ações e títulos despencaram, enquanto o dólar e o ouro dispararam. O petróleo Brent ultrapassou o US-cifrão 100 barril pela primeira vez desde 2014. Não há compradores aqui por risco, e há muitos vendedores por aí. Então este mercado está sendo muito atingido, disse Chris Weston, chefe de pesquisa da corretora Pepperstone. A Ucrânia, um país democrático de 44 milhões de pessoas com mais de 1000 anos de história, é o maior país da Europa em área depois da própria Rússia.
Ele votou esmagadoramente pela independência após a queda da União Soviética e pretende se juntar à OTAN e à União Europeia, aspirações que enfurecem Moscou. Putin, que negou durante meses estar planejando uma invasão, chamou a Ucrânia de uma criação artificial esculpida na Rússia por seus inimigos. Uma caracterização que os ucranianos chamam de chocante e falsa. 3 horas depois de Putin dar sua ordem, o Ministério da Defesa da Rússia disse que havia retirado a infraestrutura militar das bases aéreas ucranianas e degradado suas defesas aéreas. Mais cedo, a mídia ucraniana informou que os centros de comando militar em Kiev e Kharkiv, no Nordeste, foram atingidos por mísseis, enquanto as tropas russas desembarcaram nas cidades portuárias do sul de Odessa e Mariupol. Mais tarde, uma testemunha da Reuters ouviu 3 fortes explosões em Mariupol. A Rússia anunciou que estava fechando todos os navios no Mar de Azov. A Rússia controla o estreito que leva ao mar, onde a Ucrânia tem portos, incluindo Mariupol. A Ucrânia apelou à Turquia para barrar os navios russos dos estreitos que ligam o Mar Negro ao Mediterrâneo. Temos medo. Filas de pessoas esperavam para sacar dinheiro e comprar suprimentos de comida e água em Kiev. O trânsito estava congestionado indo para o oeste, saindo da cidade de 3 milhões de pessoas, em direção à distante fronteira polonesa. Os países ocidentais estão se preparando para a probabilidade de centenas de milhares de ucranianos fugirem de um ataque. No meio da manhã, o tráfego estava parado na estrada principal de 4 pistas para a cidade ocidental de Lviv. Os carros se estendiam por dezenas de quilômetros, disseram testemunhas da Reuters. Oshana, presa em um engarrafamento com sua filha de 3 anos no banco de trás, disse que estava fugindo, porque uma guerra começou. Putin nos atacou. Temos medo de bombardeios, disse ela. Diga a eles, você não pode fazer isso. Isso é tão assustador. Biden, que descartou colocar tropas americanas na Ucrânia, disse que Putin escolheu uma guerra premeditada que traria uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano. Somente a Rússia é responsável pela morte e destruição que este ataque trará. E os Estados Unidos e seus aliados e parceiros responderão de forma unida e decisiva, disse Biden, que conversou com Zelensky por telefone. O presidente francês Emmanuel Macron condenou a ação da Rússia, enquanto o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que os aliados da OTAN se reuniriam para enfrentar as consequências do ataque imprudente e não provocado da Rússia. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que Putin escolheu o caminho do derramamento de sangue e da destruição. A China, que assinou um tratado de amizade com a Rússia há 3 semanas, reiterou um apelo para que todas as partes exerçam moderação e rejeitou a descrição da ação da Rússia como uma invasão. A Ucrânia fechou seu espaço aéreo para voos civis alegando um alto risco para a segurança, enquanto o regulador de aviação da Europa alertou sobre os perigos de voar em áreas fronteiriças da Rússia e da Bielorrússia. Consulte mais informação.